Evangelho no Lar. Solicitamos a direção divina para essa reunião e vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem, pelo nosso lar e nossos familiares e por nós mesmos, graças de Deus. Utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza e da miséria. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possui. Se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido, Deus, que a distribui, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável, de uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria. Em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que, se frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquece-se depressa da sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que a torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso. Tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deve se desfazer do que possui, e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o amor possessivo dos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos, e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de desfazer-se do que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser o padrão de homem honesto perante o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser nem leviano, fútil ou orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, se consideradas ao pé da letra, em seu exato sentido, seria a abolição da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura e como causa de incansáveis males na terra. Seria também a condensação do trabalho que a pode conquistar. Isso seria um absurdo, uma vez que conduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões e tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe dá. Esse abuso torna ruim o que poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. E, de fato, o homem tem uma missão por trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população, que sua extensão comporta para alimentar toda essa população que cresce sem cessar. É preciso
aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurar lá fora. Por isso, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade para facilitá-las. É preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los, mais seguro e rapidamente para fazê-los cumprir. Necessitava de recursos. A necessidade fez com que criasse a riqueza, assim como ela fez descobrir a ciência. A atividade exigida para esses mesmos trabalhos, aumenta e desenvolve sua inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação das necessidades materiais. O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um dos elementos do progresso.